Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco, meu nome é Lineker Biondi e eu tô aqui para trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de mercado agitado. O Vasco busca atacante pelos lados do campo. A gente vai falar sobre os nomes especulados, situação envolvendo a resistência para Bryan Rodrigues acertar com o Vasco, hein? O Gigante da Colina tá apostando aí no uruguaio. E a gente vai falar bastante também sobre dívida milionária sendo cobrada na justiça e o Vasco se prepara para jogar em Manaus, já iniciando aí os seus eventos pela cidade, impulsionando o sócio torcedor. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de vir aqui no primeiro comentário fixado. Tá ali o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é legalizada no Brasil, jogo legal, tá tudo certinho e ainda quer te dar R$500 de bônus. É isso mesmo. Começar aí os seus palpites esportivos com R$500 de bônus. É só na Estrela Bet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Clica lá, faça o seu cadastro e faça o seu primeiro depósito. Vamos fazer os seus palpites aqui com a gente do canal. Beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Dívida milionária sendo cobrada. O Vasco vai ao mercado em busca de atacante e, claro, a gente vai falar bastante sobre o Gigante da Colina em Manaus. Começaram os eventos e, claro, né, muitos sócios torcedores se associando. Espero que o torcedor manauara, eu sei da dificuldade que temos, né, principalmente financeiramente no país, mas espero que a Arena da Amazônia esteja lotada na próxima quinta-feira, no jogo entre Vasco e Madureira aí com o elenco principal. Bom, mas vamos falar sobre mercado da bola. O mercado da bola se agita no Vasco, né? A gente observa a procura do Cruz Maltino por um atacante e a gente, claro, fala sobre Bryan Rodrigues, um dos principais alvos do Vasco no mercado, né? Um jogador altamente valorizado no futebol mexicano, diga-se de passagem, né? Um jogador que tem um aproveitamento muito bom lá no América do México, vem sendo a sensação com apenas 24 anos de idade, e o Vasco sabe que para tirar o Bryan Rodrigues lá do América do México vai ter que fazer uma proposta com valores financeiros consideráveis. Não vai ser fácil tirar o uruguaio da equipe mexicana. Lembrando que outras equipes também estão de olho em Bryan Rodrigues, alvo do Vasco no mercado. Vamos, claro, falar muito sobre essa versatilidade no ataque, porque o Bryan Rodrigues não só joga como ponta, né, que foi um pedido especial do Fábio Carille, mas também como centroavante. E o Vasco tem essas duas demandas no elenco, né? O Vasco precisa de um centroavante para substituir o Pablo Verrete e também precisa de pontas, porque o Vasco perde o Adson e o David agora para o início da temporada e vai precisar de reposição à altura para que venha, né, um início de trabalho um pouco mais consistente, já que Jean Davi, o Emerson Rodrigues de saída não servem atualmente, né? Principalmente o Jean Davi, muito criticado pelo torcedor vascaíno. Já inicia o ano sob pressão, né? Já inicia o ano com aquela dificuldade ali de aceitação do torcedor, claro, né? Porque não joga nada, então não tem o que o torcedor possa fazer. A situação envolvendo os lados do campo mais específicos também é uma opção e o Vasco observa alguns jogadores no mercado. Um deles, Bryan Ocampo, o uruguaio também de 25 anos de idade, né? Joga no Cádiz da Espanha, pode ser uma opção. Já ele não é versátil, ele não joga como centroavante, ele só joga como ponta direita e ponta esquerda. O jogador tem contrato lá na Espanha com o Cádiz até junho de 2026. Não é uma contratação também muito simples, mas o Vasco pode tentar um empréstimo pelo jogador uruguaio de apenas 25 anos de idade. Outro atleta que o Vasco também observa, que também joga pelas pontas, é Darwin Machis, o venezuelano de 31 anos de idade. Tem uma vasta carreira, né? Vários clubes ali, já jogou na seleção venezuelana, um jogador veloz, muito rápido, né? Tem contrato também com o Valladolid até dia 30/6 de 2026, meio do ano de 2026. E o Vasco observa também o jogador
para avançar numa possível oferta por empréstimo. É claro, né, jogadores não tão simples de serem negociados, né, mas podendo querer voltar ao futebol sul-americano, e o Vasco se coloca aí à disposição de alguns atletas para, quem sabe, né, o Vasco observar de perto uma possível transferência com oportunidades no mercado. Jogadores mais valorizados são mais difíceis, né? Falando sobre o Vitor Sá, tive uma conversa com algumas pessoas que sim, confirmaram que o Vitor Sá tem o interesse do Vasco. O Vasco foi procurar o jogador quer voltar ao Brasil por conta do seu filho, tá lá na Rússia, longe do seu filho, e tem aí o seu ponto frágil, né, que é a família, para voltar ao futebol brasileiro. O Vasco se colocou à disposição do Vitor Sá, mas o Krasnodar não quer liberar o jogador. O Krasnodar está em fase final, lá lutando pelo título, e não abre mão aí do Vitor Sá para essa luta que pode ser aí concretizada com o título do Campeonato Russo. Então, vontade do Vitor Sá de voltar ao Brasil? Tem. Vontade do Vasco de contratá-lo? Também. Mas o Krasnodar não vai liberá-lo agora. O jogador também tem contrato até junho de 2026, renovou aí de forma automática em setembro o seu contrato, né? Setembro de 2024, e o Krasnodar não libera o jogador agora por imediato. Bom, falando agora sobre dívida milionária, o técnico Dorival Júnior cobra pouco mais de R$2.199.000 do Vasco na justiça, referente ao trabalho que ele exerceu no Cruz Maltino em 2013, né? Mais uma ação jurídica, mais uma ação judicial cobrando o Vasco na justiça diante de um cenário hostil financeiramente. É herança maldita aí, o Pedrinho vai ter trabalho para controlar as finanças do clube com essas dificuldades financeiras geradas aí por terceiros e agora estourando no colo do presidente, né? Claro, a gente não pode aliviar também muita pressão em cima do presidente Pedrinho, que fez a venda do Palácios, do Orediano, existe uma grana entrando, mas as situações a serem resolvidas de forma judicial se acumulam e o Vasco vai ter trabalho para esses fins. Bom, falando agora sobre Vasco em Manaus, atenção, torcedor manauara, hein? Os eventos começaram, o Almirante está em Manaus, eu tinha falado sobre esses eventos, e o sócio torcedor de Manaus começa a crescer, né? Existe um stand no shopping lá em Manaus, fazendo todo esse movimento para agariar novos sócios, e claro, né, vem fazendo sucesso o Almirante. Vale lembrar que o técnico Fábio Carille convoca a torcida vascaína para comparecer lá em Manaus para acompanhar o Vasco na Arena da Amazônia em grande público. Felipe Coutinho também já fez um vídeo chamando o torcedor, e claro, você de Manaus, a gente sabe a dificuldade financeira que está o nosso país, né? Nosso país sofre um pouco por essa questão financeira, mas acreditamos que a Arena da Amazônia estará lotada para o jogo entre Vasco e Madureira. Estreia do elenco principal, e claro, eu queria saber a sua opinião. Você, manauara, estará presente? E claro, prepare-se, Brasil, todo lugar do Brasil, o Vasco vai fazer um evento para agariar novos sócios, e quem é sócio terá exclusividade em várias situações. Então, você não perde por esperar. Seja sócio, não perca chance. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. O Vasco apresenta hoje no CT Moacir Barbosa, Maurício Lemos, Daniel Fusato e Lucas Freitas, falam com a imprensa. A gente, claro, vai dar destaque a isso já já na hora do Vasco. Fechou? Um forte abraço, saudações vascaínas.